E aí, pessoal, então nesse vídeo aqui a gente vai aprender a instalar o Typebot ilimitado aqui na nossa VPS, no nosso EasyPanel. Eu estou aqui com a mesma VPS, com o mesmo EasyPanel que eu instalei a Evolution, mas eu já excluí ela aqui. E agora a gente vai instalar o Typebot e o N8N. Eu não sei qual ordem que vai estar aí para vocês as aulas, mas vai ser isso aí. Essas outras duas instalações aqui, elas são um pouco mais chatinhas, mas fiquem atentos aí no passo a passo. Eu também preparei dois Notions aqui bem completinhos para vocês, com o passo a passo bem certinho do que tem que fazer para conseguir fazer a instalação do Typebot e do N8N no modo fila bem completo. Mas aqui a gente vai instalar o Typebot limitado. E fazendo desse jeito aqui, não vai dar erro na hora que vocês precisarem subir um arquivo ou excluir algum fluxo lá dentro do Typebot, que são dois erros bem comuns aí quando você faz a instalação do Typebot no modo open source aqui na tua VPS. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é criar alguns apontamentos aqui. Vocês precisam ter um domínio, caso vocês não saibam como comprar um domínio ou como conectar aqui na Cloudflare, tem uma aula explicando para vocês bem certinho como é que faz. E a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer esses apontamentos aqui. São 6 apontamentos, mas 3 subdomínios apenas. Por quê? Porque a gente tem que colocar o www também. E para onde que a gente vai fazer esses apontamentos? Para o IP do nosso EasyPanel, que está aqui do lado. Então já vou copiar ele aqui. Os apontamentos são bot, storage e editor. Esses apontamentos aqui são os que eu costumo utilizar, mas vocês podem utilizar o nome que vocês quiserem aqui. Pode ser editor TB, para identificar Typebot, caso vocês tenham um outro apontamento, ou aqui, esse aqui é o domínio que as pessoas vão ver. Então vai ser bot.meudomínio.com.br. Aqui nesse caso vai ficar bot.testesggNoCode.top, mas aí vai ficar do jeito que o domínio de vocês tiver. Então vou apagar isso aqui para a gente fazer os outros que faltam. Então eu já tenho aqui os dois do bot, falta o do editor, com aquele IP, vou salvar, adicionar um novo registro, www.editor, vou colar aqui, vou desativar o proxy, vou salvar. E agora falta o storage. Vai ser storage. Lembre que não precisa completar aqui o resto, porque ele já faz automaticamente aqui em cima. E agora falta o www.storage. Então, o primeiro passo aqui já está concluído. Agora a gente vai abrir aqui o nosso EasyPanel. Eu já criei aqui um projeto, que é esse apps, e agora a gente vai adicionar um serviço. Novamente, a gente vai vir aqui nos templates e vamos digitar Typebot. Vou clicar aqui no Typebot. Agora, aqui a gente vai ter que fazer algumas configurações. Então, qual que vai ser o domínio do builder, que é o domínio desse editor aqui que a gente criou. Então, vai ser editor, vocês podem colocar outro nome, como eu falei para vocês. Vai ser editor.testes.ggNoCode.top. Deixa eu conferir. Testes.ggNoCode.top. Beleza. E o viewer vai ser, deixa eu copiar esse daqui de cima, vai ser bot.testesggNoCode.top. Vamos descer aqui para baixo, um pouquinho mais. Agora a gente precisa do GitHub Client ID e do GitHub Client Secret. E também a gente precisa colocar um e-mail para fazer de administrador. Aqui no e-mail vocês podem colocar o e-mail que vocês quiserem, pode ser o e-mail pessoal de vocês, e aonde que a gente vai pegar essas chaves aqui do GitHub. Eu já estou aqui com o GitHub aberto, pode ser qualquer GitHub aí que vocês tenham, e eu vou clicar aqui na minha foto e vou vir aqui em Settings. Vou esperar ele carregar. Feito isso, a gente vai vir aqui embaixo nas configurações de desenvolvedor. Beleza, agora a gente vai ter que criar um OAuth Apps. Ele está mostrando tudo bem certinho aqui para nós também. Seção de desenvolvedor, OAuth Apps. Cuidado para não confundirem aqui e criarem aqui nesse GitHub Apps. E a gente vai criar um novo OAuth App. Aqui a gente pode colocar qualquer nome. Eu vou colocar Typebot. E a homepage vai ser o nosso site lá, que vai ser testes.ggNoCode.top. Beleza? Vamos dar uma olhada aqui no nosso passo a passo. E aqui embaixo a gente vai colocar a mesma coisa. Vou voltar aqui. Tem que colocar o https, Vou copiar daqui e vou colar aqui embaixo. Beleza, e vou dar um register application. Feito isso, ele vai me dar aqui o client ID, que eu vou copiar ele para cá. Então, copiei daqui, vou vir aqui no EasyPanel, GitHub Client ID. Colei. E agora eu vou voltar aqui para o GitHub, me perdi aqui nas abas, e vou gerar uma New Client Secret. Então, ele gerou aqui para mim e eu vou copiar ela aqui. Copiei aqui embaixo, vou voltar aqui para o EasyPanel e vou colar aqui. Agora eu vou digitar um e-mail aqui para servir de administrador. Beleza, feito isso, a gente já pode criar. Deixa eu dar uma olhada aqui no nosso passo a passo. Colamos aqui, tudo bem certinho.
Já preenchemos com os domínios ali que nem a gente tinha criado e agora a gente vai criar aqui o nosso projeto. Porém, a gente não vai entrar ainda no projeto. Notem que aqui ele está tudo cinzinha, vamos esperar ele ficar tudo verdinho aqui para terminar as nossas configurações. Então, vou esperar aqui ele deve demorar uns 2 minutinhos e assim que terminar eu volto aqui com vocês. Ele já deve estar quase terminando aqui, pessoal. Notem que ele instalou 4 serviços aqui. Então, tem o DB, o Minion, o Viewer e o Builder. Ele já deve estar terminando aqui, então notem que ele instalou aqui 4 serviços. Tem o Builder, tem o DB, tem o Minion e tem o Viewer. Antes da gente abrir, notem que aqui no próximo passo, ele diz para a gente configurar o Minion, que é o banco de dados. É aqui que costuma dar pau quando você vai tentar subir alguma imagem no Typebot ou excluir algum fluxo que ele não consegue fazer essa conexão aqui com o Minion. Então vamos esperar. Aqui, ele já finalizou aqui a nossa instalação. Agora, vamos seguir aqui o nosso passo a passo. O que a gente vai fazer? A gente vai configurar o domínio que a gente criou aqui no apontamento ali na Cloudflare, ali no EasyPanel para apontar bem certinho aqui para o Minion. Então, aqui ele está mostrando para a gente. Eu vou vir aqui no Typebot Minion, como ele diz ali, vou vir aqui em Domains, e vou adicionar um novo domínio. Qual que vai ser o host desse domínio? Vamos olhar aqui na nossa colinha. Vai ser o storage. Então, storage.testes ggNoCode.top. E aqui a porta vai ser a porta 9000. Beleza, é só dar um create aqui. Ele já está aqui criado o nosso domínio, vamos seguir aqui o nosso passo a passo. Agora a gente já pode fazer o login do Minion. E aonde que a gente vai achar essas variáveis do Minion? Aqui nos environments. Então o user vai ser Minion e a senha é essa aqui. Vocês podem trocar a senha também utilizando o gerador de senha lá para vocês, que eu mostrei na aula da instalação da Evolution. Então vou copiar essa senha aqui, adicionado o domínio, a gente tem que dar um deploy aqui, antes de acessar, para a gente conseguir fazer a nossa configuração. Vamos esperar ele dar o deploy. A gente pode acompanhar aqui pelo overview. Então, a gente vai abrir o Minion aqui por esse domínio. A gente já copiou a nossa senha. Aqui é Minion e aqui está a nossa senha. Vou dar um login. Ele já fez aqui o login, eu não quero salvar nada. E agora a gente vai criar um bucket, como ele está dizendo aqui. Vocês podem dar o nome de Typebot para esse bucket. Typebot. E aqui não precisa alterar nada, é só dar um create bucket. Beleza? Feito esse passo, agora a gente vai clicar aqui no nosso bucket, vir aqui nas políticas de acesso e vamos deixar elas públicas. E vou dar um set. Beleza. Voltando aqui para o nosso passo a passo, agora a gente vai vir aqui nas Access Keys e agora a gente vai criar uma nova Access Key. E isso aqui vocês vão copiar essas duas aqui e vão colar em algum lugar que a gente vai utilizar depois. Eu deixo sempre um Notion ou um bloco de notas aberto para a gente ir copiando e colando essas coisas. Então, vou copiar aqui. E vou copiar aqui também. E vou salvar aqui do ladinho para a gente utilizar depois. Vamos seguindo aqui o nosso passo a passo. E a gente vai fazer as alterações conforme ele está falando aqui. Então vamos voltar aqui para o EasyPanel e agora a gente vai começar a fazer as alterações. Notem que aqui ele está falando para alterar tanto no Builder quanto no Viewer esses 3 dados. Então vou vir aqui, vou abrir primeiro aqui o Builder e vou vir aqui em Environment. Então aqui ele está o S3 Access Key, que é o Minion, como a gente tinha visto antes. E é aqui que a gente vai alterar. Notem que o bucket, ele está aqui como S3 Bucket Typebot. Se vocês tiverem criado com outro nome lá, vocês vão ter que alterar aqui também. Então deixa eu pegar, eu ainda estou com o Minion aberto aqui, vou pegar essa daqui, vou vir aqui no EasyPanel e vou colar aqui no lugar do Minion essa Access Key e a Secret Key vai ser aqui no lugar da Secret Key. E aqui a gente também tem que alterar esse Endpoint, que não vai ser mais isso aqui. Então, eu vou apagar aqui, vocês podem apagar essa porta aqui também, muita gente deixa a porta e costuma dar erro, então não deixem a porta. E vocês vão colocar aqui storage.testes ggNoCode.top. Beleza, alterei já essas 3 coisas e agora a gente vai salvar aqui, vamos dar um deploy e vamos alterar aqui no Viewer também. Então, vou vir aqui no Viewer, Environments e aqui a mesma coisa. Eu vou começar pelo domínio. Storage.testes ggNoCode.top. Aqui eu vou copiar o Access Key, que vai vir aqui no lugar do Minion. E aqui eu vou copiar a Secret Key, que vai vir aqui no lugar da Secret Key. Beleza. E agora eu vou dar um Save e um Deploy. Vamos voltar aqui para o nosso Typebot. E agora, depois de dar deploy em ambos, a gente vai vir aqui no Typebot Builder e vamos logar aqui no nosso Typebot. Vamos só esperar ele terminar o deploy aqui do Viewer.
Tá pronto. Vamos vir aqui no Builder e vamos acessar o nosso Typebot clicando aqui em Open. Ele já está aparecendo aqui entrar no Typebot e agora é só vocês entrarem com o GitHub que vocês criaram ali a autenticação. Eu vou autorizar aqui e ele já vai me redirecionar direto aqui para o Typebot. E aqui está o nosso Typebot, pessoal. Então aqui a gente pode criar um Typebot, começar com... Então a gente pode começar em branco, começar com um template, tem vários aqui, ou vocês podem importar um arquivo. Então vou selecionar esse aqui e usar esse template. Então aqui é o nosso editor do Typebot. Welcome on the aqui algumas aulinhas pra gente, mas eu vou gravar aulas aqui mostrando para vocês como é que funcionam aqui os bubbles e os inputs e as lógicas aqui, mostrando para vocês como montar os fluxos aqui de Typebot, mas é mais ou menos parecido com tudo aí que a gente tem no mercado na questão de chatbots e afins. É tudo arrasta e solta, você vai preenchendo aqui com os campos de texto, áudio, vídeo, imagem, caso necessário, inputs para coletar dados, e aqui em cima vocês criam as variáveis que vocês quiserem. Por exemplo, primeiro nome. Beleza? Então é isso, pessoal. Até as próximas aulas.